outra palestra. Hoje temos como convidada a professora Sandra Lopes. Vou dar leitura do currículo da professora. A professora Sandra Lopes possui graduação em mestrado em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em ciências morfofuncionais pela Universidade de São Paulo e doutorado em neurociências pela Université de Nantes, França. Atualmente professora titular do Departamento de Anatomia da Universidade Federal de Pernambuco e membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e do Programa em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento, e foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento. E hoje o tema da palestra é O Cientista e um Aprendiz Treinando com as Crianças. Professora Sandra, seja bem-vinda e estamos aqui para escutar a senhora. O microfone está fechado, professora. Ainda está fechado o microfone, professora. Pronto. Vocês me escutam? Sim, professora. Bom, hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre uma fase da nossa vida que é de extrema relevância, né? Que é a nossa infância. Vocês vão ver que os slides são bem coloridos, porque nós estamos falando de crianças, né? Então, o título é O Pesquisador é uma Criança, é um aprendiz treinando com as crianças. Deus é alegria, uma criança é alegria. Deus e uma criança têm isso em comum. Ambos sabem que o universo é uma caixa de brinquedos. Deus vê o mundo com os olhos de uma criança. Está sempre à procura de companheiros para brincar. Um texto muito interessante de Rubem Alves. Bom, eu gostaria de me apresentar inicialmente, né? Porque eu acho que tem algumas pessoas aqui que não me conhecem, então eu vou fazer uma breve apresentação, já que a Érica já falou algumas coisas, né? Eu fiz graduação e mestrado em nutrição, terminei o mestrado em 2001, sempre trabalhei com ontogênese, animais muito jovens, né, lactação e gestação, e comportamento alimentar, e também o fator desnutrição, né, então minha dissertação foi ontogênese do comportamento alimentar de ratos e sua relação com a desnutrição. O meu orientador foi o Dr. Raul Manhã de Castro. Aí a gente queria, na verdade, né, estudar a gente queria, na verdade, estudar neurônios serotoninérgicos. A gente queria estudar neurônios serotoninérgicos. E quem fazia isso era uma professora, Maria Inês Nogueira, que é essa que está aqui, no detalhe. Ela fazia isso lá na Universidade de São Paulo, no departamento de anatomia, né? Então, nós fomos à busca do estudo da anatomia humana para poder entrar lá no doutorado. Não foi nada fácil, mas nós conseguimos, né? Então, por isso eu sou professora de anatomia hoje, porque eu fiz o doutorado em anatomia, porque eu estava lá atrás dos neurônios serotoninérgicos, né? Então, a minha defesa de doutorado ocorreu em 2005 e foi sobre estudo comportamental e neuroanatômico por manipulação farmacológica e nutricional em ratos. Novamente, eu trabalho ali com período crítico de desenvolvimento e ratos neonatos, né? Comportamento alimentar de novo e serotonina. Então, minha orientadora foi a Maria Inês Nogueira e o meu co-orientador foi o Raul Manhã de Castro. Mas em 2004, eu voltei para Recife, ainda antes de terminar o doutorado, para fazer o concurso para professor efetivo do Departamento de Anatomia da UFPE, e passei e volto para São Paulo para terminar o doutorado, né? Então, em 2004, eu fui contratada pela UFPE. Aqui, eu acho que eu nunca me vi com um sorriso como esse, né? A satisfação de ter conquistado uma vaga numa universidade federal é muito grande, né, gente? E depois, eu terminei o doutorado em 2005. Quando foi em 2006, eu recebi um convite para fazer um pós-doutorado em Nantes, na França. Esse castelo era meu vizinho, e eu, novamente, continuei trabalhando com desnutrição, sistema serotoninérgico e comportamento alimentar.
fui orientada pelo doutor Francisco Bolani Gimenez, que foi orientador de doutorado do doutor Raul. Então, eu sempre trabalhei, né, com esse período crítico de desenvolvimento, né? Então, minha experiência foi sempre com roedores. Vocês devem estar aí se perguntando, mas ela não ia falar de criança, mas daqui a pouco eu chego lá, tá certo? Então, são agressões no período crítico de desenvolvimento, são várias que eu trabalhei, né? Entre as agressões, eu tenho separação materna, que é o estresse neonatal, a inibição de recaptação da serotonina, que a gente injetava um inibidor de recaptação da serotonina nos ratos neonatos, a desnutrição e o desmame precoce. Então, eu avaliei o comportamento alimentar na vida adulta de animais que passaram por todas essas privações aqui, todas essas agressões que a gente chama, né, no período de desenvolvimento, lactação e gestação. Então, a gente sempre trabalhou com período de desenvolvimento, né, desnutrição, separação materna e desmame precoce, e foi avaliá-la na vida adulta. Aí, o que eu posso trazer para vocês como principais achados, né? Claro que é uma pincelada só, né? Mas nós fomos os primeiros pesquisadores a falar mundialmente que a desnutrição causa aumento da motivação por alimento palatável, que a desnutrição causa hiperfagia, que existe hiporresponsividade de neurônios serotoninérgicos nesses animais e que há uma desregulação total, geral, do comportamento alimentar nesses outros organismos que foram agredidos precocemente. Então, no pós-doutorado, a gente produziu uns 6 artigos, mais ou menos, foi uma produção muito intensa, porque eu tinha 2 parceiros, que era o Ricardo Orozco e o Francisco Bolanios, a gente discutia muito, é muito, muito interessante essa fase do pós-doutorado, porque é uma fase que você já está amadurecido pelo doutorado, e você tem a capacidade de discutir em alto nível, com pesquisadores também de alto nível, foi muito interessante esse pós-doutorado. E aí eu volto para o Brasil como orientadora. O primeiro artigo que eu saí aqui no finalzinho, né, como orientadora, foi esse artigo sobre o núcleo do trato solitário, que meus alunos que estavam no laboratório na época resolveram escrever em conjunto. Então, todos esses eram alunos de pós-graduação. Ainda antes de viajar para a França, eu fui participar de um projeto interdisciplinar, né? O professor Raul me levou lá para o departamento de física da UFPE, onde a gente tentava observar o desenvolvimento do encéfalo dos ratos na ressonância magnética. E aí eu trabalhei lá um tempinho, a gente fez um trabalho muito bonito, porque a ressonância magnética de ratos neonatos, a gente não vê nada no encéfalo dele, a gente não consegue diferenciar nenhuma estrutura no encéfalo do rato. É um borrão. Aí, quando a gente injeta o manganês, que é o caso aqui que está escrito aqui nesse título, ele acende as estruturas, né? Quase que a gente consegue ver quase todas as estruturas do sistema nervoso do ratinho. Como relevância, eu gosto muito desse artigo aqui, que foi do European Journal of Neuroscience, que ele mostra que a desnutrição promove hiporresponsividade de neurônios serotoninérgicos, que estão relacionados com o consumo alimentar, com o comportamento alimentar. E, na atualidade, a gente tem estudado a negligência materna, né? Negligência materna sobre crescimento, desenvolvimento e comportamento alimentar, de novo, nos animais. Eu ainda estou fazendo isso, tem uma doutoranda que vai iniciar agora com esse tema. Bom, e no meio do caminho tinha um livro no meio do caminho, né? Eu acabei observando que todos os meus pós-graduandos, eles tinham uma expertise em algum mecanismo do comportamento alimentar. Então, eu resolvi desvendar com eles os mecanismos biológicos do comportamento alimentar. Então, cada um deles escreveu um capítulo do livro, adiposidade, trato gastrointestinal, palatabilidade, e a gente construiu esse livro com a ajuda da professora Matilde, professora Amanda e professora Juliette, que foram minhas orientandas de mestrado e doutorado também, me ajudaram a compilar essa obra. Bom, então, aí vem as crianças, né, que é o tema da minha fala de hoje. Como é que foi essa mudança de roedores para crianças? Aqui vocês estão vendo uma foto em frente a um CEMEI. CEMEI é Centro Municipal de Educação Infantil.
Esse CEMEI, ele foi inaugurado em 2022, no município de Vitória de Santo Antão. E a responsável por esse CEMEI e por outros que foram construídos depois é a Valesca Barros. Valesca Barros foi minha orientanda de doutorado. Então, um dia a Valesca me liga e fala, professora, a senhora não quer vir aqui estudar as crianças, não? Então, eu fui lá, fiz uma visita e me encantou demais ver aqueles cérebrozinhos todos correndo para lá e para cá, e estão justamente no período crítico do desenvolvimento, né? Eles estão no período crítico do desenvolvimento. É o período que eu sempre estudei, que eu baseei toda a minha carreira, né, de pesquisadora, nesse período do desenvolvimento. Então, eu disse, não, por que não? Vamos lá. E a gente está lá realizando um trabalho que mais tarde eu vou contar para vocês como é que ele é. A infância não é um tempo, não é uma idade, uma coleção de memórias. A infância é quando ainda não é demasiado tarde. É quando estamos disponíveis para nos surpreendermos, para nos deixarmos encantar. A infância é essa época da nossa vida que todos nós, quando fechamos os nossos olhos, nos lembramos, nos recordamos de algo da nossa infância, né? Então, a infância é a construção do indivíduo adulto, né? Construção para todo sempre. Essa frase foi dita por Mia Couto. Mia Couto é um moçambicano que é traduzido em diversas línguas, né? Que eu particularmente gosto muito dele. Então, eu vim aqui hoje, né? E aí eu me questionei, o que eu vou contar para eles? O que eu vou falar? Ah, eu poderia falar já dos resultados que a gente tem, gráficos, números, né, tabelas, mas eu achei mais interessante falar um pouquinho para vocês da história da infância, porque no meio do caminho eu acabei aprendendo muito também, né? Fui estudar algumas coisas que eu não sabia e aprendi muita coisa, então eu achei muito interessante. Por que a história da infância? Porque a gente tem que saber que nem sempre a figura da criança nem sempre existiu na história da humanidade. Então, a criança, como a gente vê hoje, né, aquele ser bonitinho, fofinho, que deve ter todo o cuidado, tem leis que os protegem, né? Nem sempre ela existiu na história da humanidade. Esse livro é um livro clássico, História Social da Criança e da Família. O Felipe Ares, ele é citado em todas as obras que vêm posterior. Então, todos que escreveram posterior a ele escreveu em 1962, a primeira edição. Citam Felipe Ares porque é uma obra muito densa, muito sofisticada, muito bonita. Quem tiver interesse em trabalhar com criança, por favor, leia essa obra de Felipe Ares. Então, ele começa lá na Idade Antiga, né? A gente vai falar das civilizações clássicas, Grécia e Roma, as ocidentais. E na Grécia, particularmente, as crianças eram assistidas pelas mulheres, óbvio, né? Mas existia um porém aí. Elas só eram protegidas e assistidas pelas mulheres se elas fossem reconhecidas pelo pai. Então, o pai é que reconhecia ou abandonava a criança. Se ele tinha alguma questão em relação à paternidade daquela criança, ele não aceitava a criança, ele abandonava. Então, eles achavam que a criança deveria ter o mínimo de investimento afetivo possível. Por quê? Porque era uma idade que era muito ameaçada por doenças e tinha o seu futuro muito incerto, né? Era uma idade que eles chamavam idade de passagem. Porque as crianças adoeciam muito e a mortalidade infantil era muito elevada. Em Roma, as características são muito semelhantes, né, gente? Mas tem algo que me chamou muita atenção em Roma, que é que o pai poderia matar seus filhos sem estar cometendo crime. Então, o infanticídio era comum em Roma. Infanticídio, a violência, o estupro, o trabalho, os sacrifícios. As crianças eram muito sacrificadas, muito delegadas. É claro que eu estou aqui dando uma passagem sobre a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, né? Só uma passagem, né, gente? Porque não tinha como a gente ia passar aqui dias falando sobre a infância em Roma, a infância na Grécia. Claro que tem outras vertentes também, né? Não só essa que eu estou falando aqui hoje para vocês, né? Mas em Roma era assim: o pai não era crime, o infanticídio, as crianças eram estupradas, trabalhavam forçadamente, eram violentadas, havia abuso físico, abuso fisiológico, abuso psicológico, né?
E o interessante é que aos 7 anos, os meninos, eles eram transformados em guerreiros. Então, aos 7 anos, os meninos eram tirados da família, levados para treinamento mesmo, treinamento de guerra. Eles manuseavam armas, manuseavam aqueles carros de guerra dos romanos, e etc. A Idade Média. Na Idade Média, o que acontecia? Na Idade Média, chamada Idade das Trevas, né, que durou 10 séculos, né, gente? Durou muito tempo a da Idade Média. O que acontecia era o seguinte: tanto a ingenuidade quanto a imaturidade eram defeitos. Então, as crianças tinham defeitos por serem ingênuas e imaturas, porque elas precisavam trabalhar o tempo todo. Elas não existia distinção entre idade. Criança era a mesma coisa de adulto. Ela precisava aprender as coisas, ajudando os adultos a fazer as coisas. Então, as crianças trabalhavam muito. Elas eram vistas como mini adultos em treinamento. Não eram vistos como um ser particular, indefeso, não, eram mini adultos em treinamento, e precisavam trabalhar, de alguma forma. Na iconografia, que é a representação, né, representação em quadros, em estátuas, etc., não havia conceito de infância. As crianças não eram representadas até o século XII, não havia retrato de criança, não havia a retratação, né? Não havia os quadros mostrando crianças. Eu mostro aqui do lado um quadro de São Vicente, São Nicolás. São Nicolás, ele estava aqui, nesse momento, ele fez um milagre, salvou essas 3 crianças de um naufrágio. Aí vocês podem ver que as crianças eram representadas como adultos, como mini adultos, né? Então, tenho 3 crianças aqui, se eu não falasse que eram crianças, a gente vai pensar que são adultos pequenos aqui, né? Então, entre os séculos 12 e 17, a criança era vista como ser substituível, aquilo ali que a gente tinha acabado de falar. Não era interessante a gente dar afetividade, gastar afetividade com essas crianças, porque outra criança ia vir, né? Então, se ela morresse, alguns podiam ficar isolados, mas a regra geral era não fazer muito caso, porque outra criança logo ia substituir aquela, né? Aqui eu aumentei um pouquinho, só para a gente dar uma observada, que a calvície, né? Eles representaram até a calvície aqui nessa pintura, característica do adulto, né? E eles estavam representando aqui 3 crianças. Como a gente sabe, a Idade Média foi dominada pela Igreja Católica, né? E a Igreja Católica encomendava aos artistas os quadros, a maior parte das vezes, né? Então, aqui a gente tem os quadros de Maria e Jesus. Aí eu quero que vocês acompanhem aqui a evolução, né? Então, eu tenho aqui mais ou menos no século X, XI, mais ou menos, essa representação aqui de Maria e Jesus. Vocês podem ver que Jesus é um homenzinho, né? Um homem pequeno, que está aqui rejeitando o rosto de Maria. Depois passa a apresentar uma certa afetividade aqui, bem pequena, né? Que Jesus está pegando na mão de Maria com um ramo, mas ainda é um homenzinho, no século XIV. Depois, no século XV, já começa a ser representado como uma criança, né, com as suas proporções de criança. Então, a gente vê aqui Maria com Jesus, e Jesus já está parecendo uma criança. E depois, no século XVI, é que as artes ficaram livres, né? Houve o Renascimento, e a gente tem aqui, então, a representação de uma criança já com a sua genitália presente, que não era permitido. E pulando um pouquinho, eu vou levar lá para o Renascimento, século XV, Leonardo da Vinci, né? Que ele pintou esse Jesus belíssimo aqui, já mamando em Maria, né? Jesus amamentando e Maria aqui olhando para ele com um olhar de ternura, né? E essa outra pintura de Albertinelli, que também é muito bonita, que mostra a afetuosidade já chegando aqui, né? Então, Jesus está aqui extremamente afetuoso com Maria. Se a gente for comparar com aquela primeira figura que a gente viu lá, né? A gente vê que existe uma diferença bem brutal, né? Jesus aqui como um homenzinho, recusando o rosto de Maria, e agora Jesus já gordinho, fofinho, com as características as proporções de um bebê, né? Fazendo carinho em Maria. Aí a gente chega na Idade Moderna, né? Século XV a século XVIII. No início dessa idade, a criança ainda era vista como pequeno adulto, né? Só no final do século XVII
é que começou-se a ter a criança como uma fase que merece muita orientação e educação. Então, aqui a gente vê uma pintura com 3 crianças, aqui é um menino e 2 meninas, já bem caracterizados como crianças, né? Passou a ser vista, a criança passou a ser vista como ser com identidade própria e necessidades específicas, né? Então, na Idade Moderna, ainda a gente não vai ter a criança que nós pensamos, né, na nossa cabeça. A criança ainda precisava participar das atividades dos adultos, né? A educação era limitada, geralmente para a nobreza, como sempre, né? As habilidades eram práticas, as habilidades práticas, ler, escrever, contar, que eram habilidades necessárias para ajudar os adultos nas suas atividades, né? Então, as condições de saúde eram precárias ainda, a mortalidade infantil era muito alta, as crianças ainda eram integradas nas atividades das famílias e no trabalho, mas a arte já começou a se afastar das representações religiosas, né? A gente sabe que o Renascimento chegou aí e já começou a tentar fazer arte de outra forma. Mas sempre levando em consideração, gente, que a mortalidade infantil ainda era alta. Hoje, todos nós sabemos, que uma criança, para sair de um hospital, né, onde ela nasceu, ela precisa tomar vacinas, e precisa até 6 meses de idade tomar várias vacinas para se proteger. Imagina nessa época que não existia nada disso. Então, as crianças morriam com facilidade, com muita facilidade, né? Então, as pinturas retratavam as crianças em contextos familiares, mostrando não apenas a sua inocência, mas também a complexidade emocional de suas vidas. Então, a gente vê nesse quadro aqui, que é a família Habert, do século XVII, a gente está vendo aqui 7 crianças, já com as características de criança, né? Esse daqui da esquerda tem 10 anos de idade, já está vestido aqui com seu véu, né? As criancinhas aqui na outra ponta, do lado direito, estão vestidas igual, porque elas são gêmeas, né? São meninos. Meninos vestiam vestidos, não calças, como hoje, né? Os meninos aqui vestiam vestidos muito elegantes, e essa bebezinha ainda sem conseguir andar, está bem representada aqui como uma criança, né? Essa pintura é uma pintura muito interessante que eu trouxe para vocês, que é a família do Luís XIV. Ele está aqui com o irmão dele, que está aqui do lado. E a gente vê o que nessa figura? A gente já vê representado as crianças, né? Olha aqui as crianças aqui embaixo. E eu aumentei um pouquinho aqui para vocês, para mostrar as crianças, e particularmente essa criança que está nesse quadro aqui. São 2 crianças emolduradas, né? Existe um quadro aqui e elas estão emolduradas. Essas crianças foram crianças que faleceram, que morreram, filhos de Luís XIV que faleceram. E mesmo assim elas eram representadas nas pinturas. Aí chegou a época, no Renascimento, chegou a era dos Pucci. Pucci é essa criança gordinha, fofinha, nua, que era representada muito nas pinturas. Pucci é o plural, tá? São várias crianças juntas. O singular é puto. Puto é uma criancinha dessa, gordinha, fofinha, nua, e Pucci é o plural. E essas crianças eram tão representadas que falavam que era um motivo decorativo repetido ad nauseam, ou seja, dava enjoo de tanto que essas crianças eram repetidas nas pinturas do Renascimento. Aqui, eu sei que todos vocês conhecem essa figura aqui desses 2 anjinhos, né, que estão entediados, e a gente sempre vê essa figura recortada, mas essa figura, ela faz parte desse outro quadro que está aqui na lateral, que é o quadro onde a gente tem Maria Jesus, Santa Bárbara e Santo Sisto. E esses 2 anjozinhos estão aqui meio que entediados olhando para essa imagem, né? A gente sempre vê a imagem recortada, mas essa imagem desses 2 anjozinhos fazem parte desse quadro, que é bem maior. Então, a criança passou a ser símbolo de amor, inocência e pureza, né? Esse outro quadro aqui, que é belíssimo, que eu adoro muito, é uma mistura de mitologia na Renascença, né? Porque a gente tem aqui a deusa grega, a deusa Vênus, né? Grega, aqui em cima no pedestal, e os anjinhos e os Pucci todos aqui embaixo, sobrelotado aqui, né? Tem Pucci que está voando, comendo maçã, abraçando um ao outro, fazendo ciranda,
Então, essa pintura, ela representa a regeneração da natureza, né? Porque como o Vênus a deusa do amor, da fertilidade, então essa pintura foi feita mostrando que a criança nasce sem pecado e ainda não sabe nada sobre o mundo. O que vai ser quando crescer? Vivem me perguntando ao redor. O que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três, eu sou? Tenho de mudar quando eu crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Que você, quando crescer, sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser, não quero ser. Vou crescer assim mesmo, sem ser. Carlos Drummond de Andrade. Aí a gente chega na idade contemporânea, né? De 1789 até os dias atuais. Aqui, a criança já não era mais vestida como os adultos, né? Então, começou a se inaugurar os trajes infantis, né? Vocês estão vendo aqui duas criancinhas vestidas como crianças, né? O menininho com a calça curta, né? A menininha com o vestido, que é parecido com o adulto, mas não é igual ao adulto como era nos anos anteriores, né? E começa-se um processo muito interessante, que é os primeiros passos para a separação do adulto para a criança, que é o meio da escolarização, né? Então, foi-se necessário colocar as crianças em escolas, que são muito comuns nos dias atuais, para que elas pudessem aprender as regras da sociedade do adulto, né? E a igreja favorecia muito porque ela associava a criança à singeleza e à suavidade, que expressa, que se aproxima da impecabilidade, né? A igreja também ajudou muito aqui, porque ela começou a associar a imagem das crianças a anjos, né? Que os anjos, como todo mundo sabe, eles vão refletir a inocência e a pureza, né? E o marco na evolução dos sentimentos em relação à infância, fragilidade da criança, nas suas particularidades e a se preocupar com a formação moral e construção das crianças através da escolarização, né? Então, aqui eu trouxe umas figuras sobrepostas que a gente consegue identificar aqui um quarto, a criança começou a ter, como houve a distinção entre as idades, né, adulto é adulto, criança é criança, a criança, houve a necessidade de se ter um dormitório, né, para as crianças, as vestimentas, os trajes, já são os trajes de criança, como a gente pode observar aqui nessas figuras, e a criança também passou a se socializar com outras crianças, que também é característica do século XIX. Então, nascia a concepção da infância, né? Veja, gente, no século XVIII, XIX, final do século XVIII para o século XIX, as crianças começaram a ser reconhecidas com as suas particularidades. Bom, eu falei da cultura ocidental o tempo todo, né? E a cultura oriental? Eu confesso a vocês que eu fiz uma busca um pouco tanto quanto exaustiva para conseguir encontrar cultura oriental, crianças na cultura oriental, e não consegui encontrar muita coisa que fosse tanto substancial. Então, eu vou ficar devendo a vocês. E quem encontrar, por favor, me envie. Então, nós chegamos ao Brasil. Sabemos que no Brasil já existiam os indígenas, não é? E a relação do indígena com a criança era completamente diferente, não é? Por quê? Porque as crianças, elas tinham uma estrutura social de muito respeito, as crianças eram totalmente respeitadas na cultura indígena. Todos eram criados pelo coletivo e seu bem-estar era responsabilidade da comunidade. Então, todos de uma tribo eram responsáveis pelas crianças daquela tribo. Então, a visão da criança para o indígena era completamente diferente dos ocidentais, né? E rumo ao Brasil, que não só tinha indígena, né? Também tinha as crianças que vinham de Portugal para o Brasil. E aí também era muito drástico, gente. Eles colocam, né, os miúdos eram encarregados dos trabalhos mais pesados e arriscados a bordo. Então, era dado às crianças, como a criança era substituível ainda para eles, portugueses, eles colocavam as crianças para fazer os trabalhos mais, como, por exemplo, retirar a água da proa para não ocorrer nenhum naufrágio, né? Então, as crianças eram submetidas a desnutrição e abusos, abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico. E Mary Del Priore, ela escreveu esse livro, A História das Crianças no Brasil.
que é um livro denso, difícil de ler, porque ela conta todas essas histórias trágicas das crianças nesses navios, e é uma coisa, assim, muito difícil da gente entender, né? Como que pode tratar criança dessa forma, né? Então, a criança era muito maltratada nesses navios, eram desnutridas, morriam, o índice de mortalidade era elevadíssimo. E ao chegar aqui, elas eram catequizadas, né? Tanto as portuguesas quanto os índiozinhos, né? As portuguesas nem tanto, mas os índios eram catequizados. Por quê? Porque os jesuítas queriam muito que esses índios pequenos se tornassem adultos com a fé cristã. Então, era de onde começa tudo, né? Então, vamos pegar as crianças e vamos catequizá-las, né? Aqui tem uma foto de família, né? Que é uma foto do pai, a mãe, foram casados perante a igreja com suas crianças, muito belas, né? Então, a sociedade era totalmente patriarcal, e aqui a gente tem a representação familiar. Quando eu vejo essa pintura, eu me lembro muito bem dos comerciais de empreendimentos, né? Os comerciais de empreendimentos, eles colocam a família feliz, né? Aí colocam o pai, a mãe e as crianças. Então, era mais ou menos aqui onde começava essa história toda, né? E aqui a gente tem uma fotografia, a última fotografia imperial. A última fotografia imperial, Dom Pedro II, a princesa Isabel aqui do lado dele, e as crianças, né, os meninos aqui, ó, 3 crianças representadas nessa fotografia. Dom Pedro II, como a gente sabe, passou 49 anos e foi exilado, né, para outro país, porque o Império caiu, começou-se a República, e essa foto foi a última foto dele e da família aqui no Brasil. E agora eu vou trazer para vocês um pouquinho da origem do conhecimento, né? Porque existe um debate muito grande das teorias do conhecimento, né? Cada um que coloque a sua teoria da forma que queira, né? Então a gente começa com o inatismo de Platão. Inatismo quer dizer em natus nascido. Então, Platão dizia: como a alma é imortal e nasceu muitas vezes e viu todas as coisas, tanto aqui quanto no Hades, não há que ela não tenha aprendido, de modo que não espanta o fato de que possa recordar, seja em relação à virtude, seja em relação às outras coisas, o que antes sabia. Então, o inatismo, ele defendia que o conhecimento é orgânico, né? O conhecimento é do indivíduo, o indivíduo vai se maturando e seu conhecimento vai se aperfeiçoando. Mas como a gente sabe que a filosofia ela sempre tem o pró e o pró e o contra, né? Sempre tem um contrário a ela, a gente tem o empirismo de Aristóteles, né? Empirismo é experiência. Aristóteles acreditava que o conhecimento vem de fora para dentro. É através dos sentidos que nós capturamos todas as informações do ambiente. Então, nós conseguimos capturar as informações do ambiente através dos nossos sentidos, e assim nós vamos construindo o nosso conhecimento, né? Então, o conhecimento humano é formulado através dos sentidos, ou seja, experimentação direta da realidade, né? Nada existe no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. Essa era a filosofia de Aristóteles. Pulando para a Idade Moderna, a gente tem três pensadores, 3 filósofos, né, que a gente pode agrupá-los em um nome chamado racionalismo. Racionalismo seria quase a mesma coisa que inatismo, tá certo? Racionalismo está ali junto com o inatismo, que acredita que o conhecimento vem de dentro para fora. Então, a gente tinha os representantes, como René Descartes, que a gente sabe bem, logo penso, logo existo, né? Então, é o pensamento, é a razão que prepondera aí nesse caso. Temos o Spinoza, que é a imanência absoluta. Spinoza acreditava que tudo é Deus, e dele há os pequenos pedaços que somos todos nós, né? E o Leibniz, que acreditava nessas mônadas, que ele dizia que a mônada é um ser indivisível, é uma partícula indivisível,
que ela tem uma característica interessante, que ela constitui todos os corpos da natureza, sejam eles artificiais ou reais, sejam eles animais ou humanos, e essas mônadas, elas são individuais e são diversas, né? Nós somos constituídos de muitas mônadas, que têm uma diversidade muito ampla, né? Então, esse é o time do racionalismo, né? E, por outro lado, a gente tem o time do empirismo, né? Empirismo é o conhecimento através dos sentidos, novamente. Então, tinha os defensores ali, né, de Platão, do inatismo, que são os racionalistas, e tem o time dos empiristas, né? Os empiristas são quem, gente? Francis Bacon, que representava o método indutivo, então Francis Bacon foi o pai do método científico. John Locke, que falava da tábula rasa, que até hoje existem professores que falam que a criança é uma página em branco, não é? Que não é verdade, mas ele acreditava nisso, né? Que todo o conhecimento vinha do exterior, vinha através dos sentidos. O Thomas Hobbes, que falava das camadas do conhecimento, que existiam várias camadas, a principal dela era as sensações. E o David Hume, que escreveu um tratado sobre a natureza humana, e ele colocava sensações, os sentidos, como o primeiro degrau, o mais importante, até mesmo antes das ideias. Ele dizia que os sentidos superam as ideias. Então, a gente tinha aí, na origem do conhecimento, na Idade Moderna, né, os empiristas contra os racionalistas, né? A gente vê ali que os empiristas todos eram ingleses, e os nacionalistas eram holandês, Spinoza, francês, o Descartes, e alemão, o Leibniz. Qual é a principal diferença entre racionalismo e empirismo? A definição. Racionalismo é uma teoria filosófica que se baseia na afirmação de que a razão é a fonte do conhecimento humano. E o empirismo, a experiência é a fonte do conhecimento humano, né? A intuição. Os racionalistas acreditam, os empiristas não. As ideias inatas. O indivíduo nasce com conhecimentos inatos no racionalismo, no empirismo não. Eles precisam adquirir pela experiência. De onde vem o conhecimento? Vem pela razão e a lógica no racionalismo. E no empirismo, o conhecimento é baseado na experiência e na experimentação. E os princípios chaves, né, do racionalismo é dedução, conhecimento inato e razão. E no empirismo, é indução e experiências sensoriais. Aí vocês podem estar me perguntando, né? Ah, você está trabalhando com criança, você é inatista ou você é empirista, né? Bom, a gente fica um pouco assim a pensar, né? Porque realmente o inatismo é a maturação do sistema nervoso, a gente que defende o sistema nervoso, que conhece ele muito bem, sabe que a gente só pode realizar determinadas tarefas quando ele está desenvolvido, e ao mesmo tempo sabe que todas as informações ambientais são necessárias para que esse sistema nervoso se desenvolva, né? Então, se a gente criar uma ponte entre racionalismo e empirismo, a gente vai chamar de socioconstrutivismo. Construtivismo foi definido por Piaget, mas depois veio outro psicólogo aí nessa jogada, que eu vou mostrar para vocês, que acabou colocando o nome socioconstrutivismo. Então, Piaget, todo mundo sabe, todo mundo conhece, né? Piaget, Jean William Piaget, foi um pesquisador que acreditava que as crianças constroem seu entendimento do mundo à medida que elas crescem. Então, a criança vai crescendo, o seu sistema nervoso vai se desenvolvendo, então ela vai conhecendo o mundo. Então, é o biológico que vale, né? É o desenvolvimento biológico que está aqui contando a favor. Então, ele diz assim, veja, ele tem uma teoria chamada epistemologia genética. Essa teoria de Piaget, ela é bem interessante, porque ela diz assim, olha, existe um cachorro e a criança conhece o cachorro. Então, ela assimilou esse conhecimento. Então, esse conhecimento já está introduzido no seu pensamento, né? no seu sistema nervoso, já está introduzido o conhecimento de um cachorro. Cachorro é um ser com 4 patinhas, que tem pelo, que late, que tem orelhas grandes, né? Então, a criança está em total equilíbrio, porque ela conhece o cachorro. Mas, se a gente apresenta um gato a essa criança vai entrar em desequilíbrio cognitivo, porque ela não conhece o gato, né? Então, todas as informações do gato agora vão passar por um processo de acomodação no sistema nervoso dessa criança, para que ela possa aprender que gato é diferente de cachorro, apesar
do gato ter 4 patinhas, ser peludo, ele mia, ele não late. Então, a criança começa a diferenciar gato e cachorro. A essas duas fases desse processo, ele chama de equilibração majorante, que é a assimilação e acomodação. A acomodação, a criança acabou de entender o que é um, qual a diferença de um para o outro, e a assimilação, ela já sabe o que é. Então, a gente vive nesse ciclo, né? Assimilação, equilíbrio, nova situação, desequilíbrio e acomodação, o tempo inteiro, para produzir o conhecimento, para conseguir o conhecimento através da teoria epistemologia genética de Piaget. E então, como Piaget acredita nessa história que é o sistema nervoso, que é o sistema orgânico que se desenvolve, que adquire o conhecimento, então ele dividiu as crianças em estágios, né? Então, tem os estágios de desenvolvimento, sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos, a criança entende o mundo através de todas as sensações e ações. A fase pré-operatória, que ele chama de 2 a 7 anos, que entende o mundo através da linguagem e imagens mentais. A criança começa a aprender símbolos e ela é egocêntrica. A fase operacional concreta, entende o mundo através do pensamento lógico e de categorias. O sujeito é muito sujeito ao erro e o julgamento de outras pessoas. Ela começa a entender o julgamento das outras pessoas e começa a se incomodar com isso, né? E a quarta fase da epistemologia genética de Piaget é a linguagem figurada e idealismo, né, que é a fase operacional formal, de 11 anos para cima. Então, a criança entende o mundo através do pensamento hipotético e do raciocínio científico, né? Ela começa a idealizar e pensar figurativamente. E aí Piaget coloca uma chamada muito importante, que ele diz assim, olha, não é possível pular estágios, porém o início e o término de cada um depende das características biológicas do indivíduo e de fatores educacional e social. Piaget, é claro que ele também não ignorava os fatores externos, óbvio, né? Porque os fatores externos estão interagindo o tempo todo com os fatores biológicos, os fatores internos. Então, ele diz que o conhecimento é uma construção, né? Que a gente tem as interações, as crianças precisam das interações sociais, elas precisam interagir com o meio ambiente. É quando ela começa a entender o ponto de vista de outras pessoas. E importante é que a criança interaja com outros indivíduos da sua mesma idade, e que ela interaja muito com a natureza, né? Então, tem um pediatra carioca que ele coloca muito bem isso. Ele fala assim: olha, nós pegamos nossas crianças e colocamos nossas crianças em caixas, que são os apartamentos, né? Totalmente fechadas, as crianças estão dentro de paredes. E depois nós medicalizamos os problemas que vão aparecer, né? E a gente está vivendo essa sociedade nesse momento. É claro que Piaget não podia ficar sozinho nessa história, né, gente? Como vocês perceberam, Piaget está muito para o lado lá do inatismo, né? E cadê os empiristas do século XX? Então, existe um método histórico-cultural que foi defendido por Levi Vygotsky. Levi Vygotsky, ele levava em consideração o período histórico, ou seja, em que tempo essa criança ela viveu, né? Então, por exemplo, a criança viveu lá na Idade Média, né, na Idade Antiga, com a criança da idade contemporânea. Então, em que período essa criança sobreviveu e em que cultura? Então, uma criança que nasce no Nordeste brasileiro tem contato com uma cultura totalmente distinta daquela que nasceu lá na China, né? Então, isso é bem diferente. Então, não há desenvolvimento previsto dentro de nós que vai se atualizando com o tempo. É na e pelas relações sociais que o ser humano se apropria do conhecimento disponível no seu meio. É na e pelas relações sociais que ele vai conseguir se apropriar do conhecimento, né? Então, Vygotsky, ele vai lá para o lado dos empiristas. Ele é totalmente instrumental, cultural e histórico. E ele tem uma definição de conhecimento que é assim, ele chama de pseudos conceitos e conceitos verdadeiros, né? Os pseudos conceitos são aqueles conceitos que aparecem, que são da aparência das coisas, experiência pessoal. Uma criança, por experiência, ela sabe o que é o sol, ela sabe o que é uma árvore, ela sabe o que é um cachorro já, né? Mas existem outros conceitos que ele chama de verdadeiros, que são os científicos, que são controlados pela ciência, que precisam ser fornecidos para a criança através dos mediadores, que são os professores na escola. Então, Piaget, como ele não é inatista, ele não separa as crianças em etapas, né?
em estágios, um estágio, 2, 3, um estágio é esse, outro estágio até 4 anos, outro estágio até 5 anos, não. Ele vai separar em zonas de desenvolvimento. Então, o Piaget ele separa as crianças em zonas de desenvolvimento real, desenvolvimento proximal e potencial. O desenvolvimento real é o que a criança já sabe. O desenvolvimento proximal é o que a criança pode aprender. E o desenvolvimento potencial é o que ela ainda não pode aprender porque ela ainda não está preparada organicamente para aprender, né? Então, a criança pode aprender, o desenvolvimento proximal pode se tornar real e o desenvolvimento potencial pode se transformar em proximal. E assim é o ciclo do aprendizado da criança. Contando que essas fases, elas passam de uma para outra através de um mediador, que esse mediador é o professor, né? Então, a figura do professor é um criador de atividades de pesquisa, exploração, aguçar a curiosidade, causar desequilíbrio. Os estudantes devem ter papel ativo na busca pelo conhecimento, pelo equilíbrio, né? Aqui eu trago para vocês também uma definição interessante de Vygotsky, que é a linguagem. Vygotsky ele tem uma definição muito em particular da linguagem, porque ele diz que é a linguagem que forma o pensamento, não é o contrário, não é o pensamento que forma a linguagem, como acredita Piaget. Piaget acredita que o pensamento forma a linguagem, Vygotsky acredita que a linguagem forma o pensamento. Então ele tem esse livro aqui, que é um livro muito denso, muito complicado, muito complexo, que tenta defender essa teoria dele, né? Então, ele diz assim para a gente, olha, a ferramenta é uma ferramenta muito importante para a autorregulação, a linguagem, nas crianças. A aquisição da linguagem pela criança modifica suas funções mentais superiores e ela dá uma forma definitiva ao pensamento. Então, a linguagem modificando o pensamento. Aí, bom, veio Piaget com seu inatismo, veio Vygotsky com seu empirismo, né? E aí a gente ainda tem o Vallon, o Henri Vallon, que é um francês, médico francês, depois ele se formou em psicologia, e ele se debruça no estudo das crianças porque ele acha que os processos psíquicos do adulto surgem na criança. Então ele vai se debruçar, vai estudar lá as crianças para entender os processos psíquicos dos adultos, né? E o Vallon, ele fica nesse meio do caminho, né? Ele fica ali entre a biologia e o social. Ele acha que tanto é importante a biologia quanto é importante o social. Então aqui é mais ou menos um esquema que a gente tem, que ele fala assim, olha, o biológico são as possibilidades que o biológico vai se maturando, né? Tem descontinuidades, né? Quando a criança passa de uma fase para outra, uma idade para outra, é óbvio. Mas ela, submetida a condições sociais novas, vai criar crises e conflitos nessa criança. E essas crises e conflitos são dinamizadores para o desenvolvimento biológico. Isso é um ciclo, né? Então, desenvolve o sistema nervoso, ele é repleto de descontinuidades para entender esse meio social. Esse meio social promove crises e conflitos que são dinamizadores para o desenvolvimento biológico novamente, e assim por diante. Então, o Wallon ele consegue unir essas duas fases, né? Esses dois conceitos. E o interessante é que eu não falei que o Wallon ele coloca mais um conceito aí nesse meio, que é a afetividade. E a afetividade não é o bom, só o lado bom. A afetividade é tudo que nos afeta, ele coloca, né? Então, ele também vai traçar etapas, né? Como ele considera também o biológico, ele traça as etapas de desenvolvimento das crianças. Então, o impulsivo emocional, de 0 a 1 ano, quando há a predominância da afetividade, o sensório motor e projetivo, quando há predominância da inteligência prática e discursiva, o personalismo, de 3 a 6 anos, formação da personalidade, o categorial, que é a predominância da inteligência, e a adolescência, que vai acontecer aquelas alterações físicas e psicológicas, né? A partir dos 11 anos de vida. Então, o Alan, ele também consegue colocar a criança aqui em etapas de desenvolvimento, porque ele também vai lá preservar o biológico, né? E aqui, um conceito muito importante de Wallon, porque ele coloca ali a afetividade no meio dessa história toda, junto com a motricidade. Então, aqui nós temos uma criança que está afetada pela música, né? Ela está escutando a música, e a resposta da criança à música é o movimento. Então, nós temos lá os 3, né? Piaget, desenvolvimento natural, estágios, equilíbrio, desequilíbrio, Vygotsky, contato com a natureza, contato com a sociedade, conhecimento mediado pelo professor, e o Wallon, dimensões psíquicas, afetiva, cognitiva e motora.
Então, esses 3 pensadores, eles contribuíram demais, ainda contribuem até hoje, até o século XXI, com o processo de educação de crianças, né? E eles, cada um dentro do seu contexto, contribui de forma muito expressiva para que a gente tenha algumas teorias do desenvolvimento, do conhecimento de crianças nesse século XXI. Bom, eu vou sair desses pensadores e vou voltar para o Brasil para contar para vocês como é que as crianças são protegidas, né? Nós sabemos que as crianças são protegidas por uma lei, que é a ECA, né? Mas quando foi que isso começou? Começou com o Código de Menores, em 1907, que foi assinado por Washington Luiz. O Código de Menores, ele dizia que é a primeira legislação específica para a proteção das crianças e do adolescente. Veja, como a gente conseguiu seguir, né? Como a gente conseguiu progredir. Saímos lá da Idade Média ou da Idade Antiga, onde as crianças não eram muito bem protegidas ou não eram nada protegidas, eram anônimas, né? E passamos agora aqui para o século XX com legislações direcionadas exatamente para as crianças, né? Então, as crianças tornou os jovens imputáveis até os 18 anos e proibiu a roda dos expostos. Depois veio a ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, que é a lei que dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente, que é a que vale até os dias atuais. Mas, no meio do caminho, entre o Código de Menores de 27, a ECA de 90, existem muitas discussões sobre o ajuste da maioridade penal. Esse ajuste da maioridade penal já flutuou entre 14 anos, entre 16 anos, mas permanece em 18 até agora. E eu sei que todos vocês ficaram aí me perguntando, Sandra, o que danado é isso? Proibição da roda dos expostos. Roda dos expostos, gente, existiam as casas, santas casas de misericórdia, né? E essas casas de misericórdia, elas tinham esse mural aqui, que está apresentado aqui na direita, que tinha uma roda de madeira. Essa roda, ela era aberta de um lado e fechada do outro, para que as mães pudessem colocar as crianças que eram abandonadas. Então, a mãe colocava a criança e rodava, e as freiras, geralmente, capturavam suas crianças do lado interno e não viam quem a colocou do lado externo, né? Então, chamava Roda dos Expostos. Para vocês terem uma ideia, a última Roda dos Expostos no Brasil foi desativada em São Paulo em 1950. Não é muito tempo assim, não, né? Essa Roda dos Expostos não existia só no Brasil, ela existia na Europa como um todo. Mas as crianças que eram deixadas aqui, né? Elas, na maior parte das vezes, elas morriam. Mais de 60% das crianças que eram expostas, elas morriam antes dos primeiro ano de vida, por conta da higiene, por conta dos cuidados, etc. Aqui tem um bilhetinho de uma mãe que deixou uma criança, uma mãe ou alguém que deixou, né? Ele diz assim: rogo a vossa mercê queira ter a bondade de mandar criar este menino, com todo cuidado e amor. É este menino filho de pais nobres, e vossa mercê fará a honra de lhe criar em casa que não seja muito pobre, e que tenha escravos que costumam criar essas crianças. Bilhete deixado junto à criança em 1760, o século XVIII. Geralmente essas crianças eram deixadas quando acontecia adultério ou a pobreza era extrema, né? Eram abandonadas, realmente, abandonadas. Toda criança no mundo deve ser bem protegida, contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Morango com chantilly, ver mágico de cartola, o canto do bem-te-vi, bola, bola, bola. Lamber fundo de panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, poder também dizer não. O direito da criança. Então, eu volto agora para a minha história com as crianças, né? Eu sempre estudei a origem desenvolvimental da saúde e da doença, que foi bem retratado aqui por Érica, né? No começo das aulas, que a gente sabe que a gente associa a vida precoce com a vida adulta, o que acontece no útero leva uma vida inteira, né? O nosso querido José Saramago, que foi prêmio Nobel de Literatura, ele diz: o homem que sou é a criança que fui. E aí a gente está lá, então, em Vitória de Santo Antão, não é? Trabalhando com ambiente enriquecido. Então, a gente trabalha nos Centros Municipais de Educação Infantil de Vitória de Santo Antão, levando o conceito de ambiente enriquecido. Sandra, o que é esse ambiente enriquecido? Lembrando, só para lembrar aqui,
que Vitória de Santo Antão não tinha uma creche até 2022. Queiram acreditar nisso. Uma cidade com 134 mil pessoas, não tinha uma creche. Não existia nenhuma creche, precisou que esse cidadão aqui, que está aqui no centro de Azul Escuro, chamado Paulo Roberto, prefeito do município, fosse eleito para construir a primeira creche municipal de Vitória de Santo Antão, que já ganhou o selo Unicef pela sua qualidade, né? Então, lá existe esse ambiente que a gente chama de ambiente enriquecido, né? O que é o ambiente enriquecido? Então, a gente tenta dar a essas crianças todas as condições para que elas possam atingir o seu máximo potencial de desenvolvimento, né? Quais são essas condições? Atividade física, alimentação adequada, psicomotricidade, música, desemparedamento, ausência de telas, sono e a contação de histórias. Então, a gente junta todos esses elementos e a gente chama de ambiente enriquecido. A nutrição, a alimentação, né? São alimentos de agricultura familiar, então não existe produto ultraprocessado lá de forma alguma. As crianças comem produtos naturais, elas são apresentadas aos produtos naturais, é um trabalho da nutrição. Então, a gente pesquisou muito para consolidar toda essa temática, né? Consolidar esse tratamento nutricional a essas crianças. Atividade física, a gente faz atividade física a depender da idade, né? A gente sabe que as crianças, elas têm uma necessidade de atividade física de 3 horas a partir dos 2 anos de vida, e a depender também se é uma atividade mais intensa ou mais moderada. A gente também faz isso lá com as crianças. Também a gente trabalhou muito para identificar como era toda essa atividade, né? O sono, o ritmo circadiano da criança é totalmente respeitado. Então, aqui vocês podem ver um quadrinho que tem de 6 meses a 2 anos, que a necessidade de dormir dessas crianças vai variando, a depender da idade, né? Então, as crianças, elas dormem 14 horas aos 6 meses e 12 horas aos 2 anos, e isso é respeitado, muito respeitado lá, inclusive as sonecas, né? As horas, os momentos de cochilo dessas crianças. Também a gente estudou um bocado para poder implementar. A musicalização infantil, que é muito importante nesse momento, que é a sensibilidade, a recepção pela audição, né, de música. A gente tem lá a hora da chegada, a hora da partida, a hora da alimentação, existem músicas específicas para cada um, e a criança sabe associar. Ah, tá tocando tal música, é a hora da saída, tá tocando tal música, é a hora de alimentação, e assim por diante. Além de nós termos também um profissional de música para crianças lá, que promove a musicalização infantil nessas crianças, né? Também a gente leu várias coisas para entender isso tudo. A psicomotricidade, então a gente tem profissionais da fisioterapia que abordam as crianças para realizar determinados movimentos, a psicomotricidade, né? A contação de histórias, gente, se vocês soubessem como é maravilhoso a contação de histórias para uma criança, todos nós contaríamos histórias para as crianças, né? Porque a história, ela diminui os níveis de cortisol, ela aumenta os níveis de ocitocina, e a gente tem um profissional especialista em contar histórias, ou seja, um profissional que vai de sala em sala para contar histórias. Por que a gente quer um profissional? Porque o profissional, ele sabe o momento que ele quer a atenção da criança, que ele quer a antecipação da criança. Existem finalidades para a contação de história, né? Não é só chegar lá e contar. Tem finalidades que o profissional, ele sabe muito bem, além dos professores também que contam história, né? E o desemparedamento, que é extremamente relevante, que é o contato da criança com a natureza, né? Então, as crianças lá, elas ficam descalças o tempo todo, porque elas têm contato com o chão, que de um lado é arenoso, do outro lado é de grama, né? E elas brincam o tempo todo. A gente deixa essas crianças o menor tempo possível dentro das salas, elas passam o maior tempo possível fora das salas, interagindo entre elas e brincando, que é o dever da criança, é brincar, né? Então, a gente também avaliou muito bem isso. E a ausência total de telas. Então, as crianças não têm acesso à tela de televisão e de celular de forma alguma, e nenhum tipo de tela, porque a gente também sabe dos malefícios que as telas causam nesse período crítico do desenvolvimento infantil, né? Então, nesse momento, a gente tem lá 6 doutorandos realizando suas pesquisas. Eu quero deixar claro aqui que tem todos esses títulos, né? Cada doutorando pegou uma especialidade, um pegou o sono, outro pegou a alimentação, outro a música, e assim por diante. Mas o que eu coloquei
desde o do primeiro dia que eu fui lá, que eu conversei com a Valesca em 2022, eu sempre Valesca, eu venho para cá fazer pesquisa, mas a pesquisa é só para a gente comprovar que esse ambiente realmente funciona, porque o meu interesse aqui maior é manter essas crianças em desenvolvimento produtivo, no seu melhor desenvolvimento. Então, o que interessa para a gente lá é as crianças, os projetos vêm na segunda parte, né, são secundários. Então, a gente já tem resultados de crescimento e desenvolvimento, nível de cortisol, uso de telas, dosagem sanguínea, comportamento socioemocional, que não dá tempo de falar aqui para vocês, que eu já estou estourando meu tempo, né? Falei super corrido, mas eu queria contar toda essa história para vocês. E, como eu falei, acabei de dizer, né? O que a gente quer lá, a única coisa que eu faço questão é de ter crianças felizes, que elas possam atingir o seu potencial máximo de desenvolvimento. O restante é secundário. Então, as crianças estando felizes, nós também estamos. E lembrando que são crianças de classe social desfavorecida, que estão tendo a oportunidade de ficar 10 horas nesse ambiente, e a gente tenta controlar esse ambiente da melhor forma possível, né? A criança olha para o céu, levanta a mãozinha, quer tocar o céu. Não sente a criança que o céu é uma ilusão. Crê ou não alcança quando tem na mão, Manuel Bandeira. E aí, então, eu termino a minha exposição, estou aberta para questões. Obrigada, Érica, muito obrigada, Raul, pelo convite. Fico muito feliz em participar aqui dessa disciplina, que eu acho que é uma disciplina extremamente relevante para o conhecimento como um todo. Obrigada, professora, pela bela apresentação. Muito obrigada. Quero agradecer a presença da professora doutora Florisbela e também do professor doutor Osmar Guzmán. Agradeço pela presença e também se algum dos professores que está assistindo aqui à palestra, que se fazer algum comentário, alguma pergunta, pode ficar à vontade. E abrimos. Eu quero dizer que a palestra foi maravilhosa, viu? É daquelas palestras que a gente tem que pegar o vídeo e ouvir várias vezes, né? Ver e ouvir várias vezes. Mas não é nenhuma, vamos dizer assim, novidade, porque a Sandra, desde o dia que ela disse que não queria mais, não queria dar aula, a gente vê que ela é, nasceu para isso, né? Nasceu para isso, para ser pesquisador e para dar aula. Então, eu fico muito feliz, né? E pode ter certeza, Sandra, que eu vou, ouvindo você falar de Vygotsky, de Piaget, né? De Vallon, sabe, eu fico muito feliz, muito feliz. Eu acho que todos os alunos devem pegar essa palestra e ouvir várias vezes, né? Porque a criança é o início de tudo, né? É a coisa mais importante para a gente. Então, eu só quero agradecer e deixar aberto para vocês perguntarem, né? E com certeza ouvirem essa palestra várias vezes. Um abraço aí, um beijo para todo mundo, viu? Obrigado, meu querido, meu orientador eterno. Muito obrigada. Vou passar agora a palavra para a Alessandra. Alessandra, pode fazer sua pergunta. Olá a todos, professora, foi um prazer escutar sua palestra. Eu gosto muito desse tema, trabalho com criança desde quando eu era estudante ainda aí na Federal, no curso de Psicologia. Fiz parte de um projeto chamado Aprender Pensando, que era construtivista, era de uma escolinha da Sudene ainda, muito tempo atrás. E a gente ia para a sala de aula ver como é que era o raciocínio da criança, né? E a gente viu que aquilo que era pensado como, tido como um raciocínio errado, era, na verdade, um raciocínio corretíssimo para aquela faixa etária. Por exemplo, a criança, a gente via que ela lia e ela escrevia. Lia não, ela escrevia, por exemplo, para a palavra bola, ela escrevia O-A. E antes era tida como, você escreveu errado, você não sabe escrever. Só que a gente começou a observar que OA ela estava na fase das vogais, né? A fase vocálica. E aí foi quando se percebeu e mudou-se toda uma conceituação do que era certo e errado, até que a gente achou belíssimo, né?
quando a gente descobriu isso. Enfim, era só para contextualizar que é um tema que eu me agrado muito, trabalho durante muito tempo com menor infrator, com criança vítima de violência, e é um tema muito desafiador, né? Ser criança no Brasil é muito difícil, né? Por conta de toda uma estrutura de falta de proteção, apesar de que temos o ECA, né? Que é um grande avanço, mas a gente ainda vê na prática, no dia a dia, o quão frágil é a estrutura que protege essa criança, né? A começar da própria escolha desses conselheiros tutelares que deveriam estar zelando e sendo pessoas idôneas, né? São escolhidas a dedo por vereadores para estar lá como um cargo político e, inclusive, com ficha criminal, né? O que não deveria ser. Então, assim, a gente se sente muito vulnerável enquanto profissional que trabalha com criança e adolescente, saber que ela está nesse meio, né, de tanta fragilidade, inclusive dentro do governo, né, do estatal, porque um conselheiro tutelar ele representa o Estado. Mas a minha pergunta para a senhora, professora, era saber como hoje, com o conhecimento que a gente tem do desenvolvimento do córtex cerebral, que vai até aí os 24, 25 anos, como é que é saber que a adolescência pode ter sido esticada um pouquinho mais? Porque isso confunde um pouquinho ainda hoje. Aqueles que já criticavam que a maioridade tem que ser até os 18, imagina saber que com 20, 21, né, a estrutura do pensamento daquele local que decide, né, pelo certo e o errado ainda não está totalmente desenvolvido. Isso, Alessandra. Realmente, e a gente que trabalha lá com crianças desfavorecidas socialmente é muito complexo. Eu vejo cada coisa que, assim, às vezes eu fico pensando, meu Deus, isso é verdade, isso está acontecendo mesmo, né? As mães totalmente despreparadas, né, para educar uma criança. Às vezes eu peso muito por conta da separação materna, sabe? Que eu acho que é um agressor muito forte. Eu estudei isso minha vida inteira, né? Então a gente sabe que a separação materna ela é muito importante. Essas crianças ficam 10 horas separadas das mães, né? Mas, mas às vezes a gente fica assim agradecendo por elas estarem ali 10 horas, porque o ambiente familiar não é nada propício para o desenvolvimento, né? E essa questão do adolescente é isso mesmo, né? A gente sabe que a maturação do sistema nervoso ela vai ocorrer descontinuamente, né? Como eles já dizem, vai ser muito descontínuo, e a gente tem aquela história dos fatores epigenéticos acontecendo aí, né? Então, informações que estavam ali reservadas, a depender do ambiente, podem ser expressas. Crianças que sofrem agressões físicas, até verbais, alteram o número de sinapses, alteram o número de conexões sinápticas. Então, como é que a gente vai lidar com essa história? Não sei ainda, é muito complicado tudo isso, né? Porque se a gente pensar que uma criança que passou por agressão verbal tem número de botões sinápticos menor no hipocampo, e o córtex? E como é que fica toda essa questão do sistema nervoso, desenvolvimento do sistema nervoso, que é complexo demais, né? É muito complexo tudo isso. Eu acho que essa discussão ainda vai render muito, sabe? Obrigada, professora. Ainda temos muitos desafios pela frente, Muitos, enquanto muitos. educadores, enquanto cientistas, enquanto pais. Exatamente, só está começando, né? É. Obrigada, Alessandra, pela sua pergunta. Agora passo para Carlos. Carlos, pode fazer a sua pergunta. Professora Sandra, eu gostei demais da palestra, né? Acho que foi uma palestra muito sensível. Acho que isso fica muito evidente, né? De como a senhora foi cuidadosa na palestra, né? E com certeza deve ser nas suas pesquisas, né? Esse cuidado que a criança merece, né? Acho que transpareceu um pouco isso. Eu achei muito bacana a questão da transdisciplinaridade que a senhora se inseriu, né? Porque eu fiquei pensando o quanto a senhora teve que estudar de novo para essa nova jornada, depois de ter uma jornada assim de doutorado, estudando só os ratos, né, basicamente. Então,
foi uma mudança de chave, assim, que eu acho que qualquer pesquisador fica perdido no início, né? Eu me sinto perdida, assim, porque eu quero estudar um monte de coisa e mestrado é muito pouco. Mas eu tenho... eu estudo também sobre aprendizagem na arquitetura, né? Uma aprendizagem mais sensorial, aí eu puxo um pouco para a neurociência, mas eu queria saber da senhora como é que tem sido esse monitoramento do desenvolvimento da criança. Como é que vocês têm conseguido demonstrar que o ambiente enriquecido ele de fato tem um impacto positivo na vida das crianças, né? Porque para mim assim é um desafio fazer isso, né? Uma vez que você não tem como fazer testes assim, pegar a mesma criança e fazer, enfim, como ratos, né? É um indivíduo ali, né? Como é que a gente consegue medir? E também, assim, isso é só um ambiente, né? Enriquecido, mas tem impacto dos outros, né? Enfim. E outra questão também, eu não sei se a senhora investigou um pouco sobre as emoções. Eu vi que tem Valon, fala sobre afetividade. E a criança geralmente é muito emotiva. Claro que tudo, pelo que eu tenho estudado, né, todo o nosso aprendizado, ele carrega um pouco dessa questão da emoção. Mas se tem alguma questão sobre aprendizagem e emoção que a senhora estudou, alguns desses teóricos auxiliam nisso, nesse entendimento. E qual a importância, né, que a senhora consegue enxergar nisso? Acho que é isso. Muito obrigado, professora. Obrigada, Carlos. Realmente, Carlos, foi um desafio, quer dizer, foi não, né? É um desafio diário. Eu tenho que voltar para os livros para estudar desenvolvimento infantil. É uma luta diária, né? Mas a pesquisa é isso, né? Como eu falei ali, o cientista é um aprendiz, ele está o tempo todo aprendendo e a gente não pode ter medo de aprender, né? Quando eu fui convidada para trabalhar com criança, alguns amigos falaram: você é maluca? Você trabalhou o tempo todo com rato, como você vai fazer lá com criança? Você não sabe nada de criança. Aí eu disse: pois é por isso mesmo que eu vou, porque eu não sei nada. Eu não sei nada, eu vou aprender, né? Ainda é tempo de aprender. Essa é a minha motivação maior. A questão das emoções é muito discutida por Vallon mesmo, né? Ele coloca que a formação de algum conhecimento que envolva a emoção sempre é aquele conhecimento que vai ficar mais registrado, vamos dizer assim, né? Tem maior número de sinapses ali, né? Quando um conhecimento ele é associado a um tipo de emoção. A gente sabe bem disso, né? Então, quando eu criança, se eu tomei uma vitamina de banana com minha mãe me pegando no colo, eu vou associar essa emoção àquele estímulo externo que é a vitamina e eu sempre vou gostar daquela vitamina, né? Então, quando há uma associação entre a emoção e o estímulo, isso fica muito mais forte e vai para a vida inteira, com certeza. Valon fala muito disso também. E como tem sido medido esse... A gente usa escalas, né? Sempre escalas. Existe uma escala que se chama Bailey. Essa escala, ela mede cognição, linguagem e motricidade das crianças. É uma escala mundialmente difundida e padronizada, é padrão ouro, né? A Bailey. É uma escala que ela é executada por profissionais da fisioterapia ou profissionais que façam cursos, pode ser psicólogo ou outro profissional, mas tem que fazer um curso específico. A gente tem lá, né, uma fisioterapeuta que fez esse curso, e através dessas escalas que a gente consegue tirar todas as informações da criança. Então, a gente tem escala de sono, tem escalas para o desenvolvimento geral, né, motricidade, cognição e linguagem, tem outras escalas para avaliar algum outro tipo de desenvolvimento,
como a separação materna, que a gente também está avaliando. Será que esse ambiente enriquecido ele consegue superar a problemática que vem da separação materna? A gente não sabe, né? Porque a separação materna ela é muito incisiva. É um estresse neonatal que vai perdurar. A epigenética está agindo aí de forma muito intensa, né? Será que a gente consegue, com esse ambiente enriquecido, neutralizar esse estresse promovido pela separação materna? A gente também não sabe. Então, a gente também vai tentar avaliar esses parâmetros. Então, a gente tem várias escalas, vários questionários, né? Como é criança, a gente não pode interferir, apesar que a gente consegue capturar ainda o sangue dessas crianças, né? Para fazer algumas dosagens, mas a maior parte é a escala. E também, Carlos, a gente tem uma preocupação de ir aos pais, sabe? A gente vai até a família, a gente tenta entender como é aquela família, como aquela família dialoga com a criança, para que a criança possa ter o conhecimento, tenta também intervir com os pais, ensinando a eles a brincar. Os pais não sabem brincar. Os pais não sabem brincar, porque eles não sabem quais são as etapas da vida de uma criança. Ele não sabe que uma criança, aos 0 aos 2 anos, está em uma fase sensorial, que ela precisa de brinquedos assim, 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 assim. Ela não sabe. Então, a gente também tenta fazer esse trabalho com os pais, ensinando a eles como intervir em cada fase do desenvolvimento das crianças. Uma luta diária, a gente está ainda aprendendo, né? Tentando tatear e encontrar o caminho certo. Obrigada, viu? Muito obrigado, professora. Obrigada, Carlos, pela pergunta. Agora passo para Tainá. Tainá, pode fazer sua pergunta. Oi, boa tarde. Eu achei muito legal todas as etapas da palestra da senhora, porque eu sou arquiteta, certo? A nossa orientadora solicitou que fizéssemos essa disciplina para que eu pudesse estudar mais, entender a cabeça das crianças, porque eu vou falar sobre espaços hospitalares no setor de oncologia pediátrico. Vou tentar falar, né? Então, assim, a gente acabou de sair de uma eu estava agora de manhã numa disciplina justamente falando sobre arte, arquitetura e como a gente, no caso os adultos, conseguimos interagir com essa arquitetura na natureza e voltar para você, né? Porque a gente está sempre se perdendo no dia a dia, trabalho. Então, como se reconectar com nós mesmos através da arquitetura. Então, quando a senhora começou a mostrar essas pinturas, foi exatamente o que a gente estava fazendo de manhã. Então, assim, eu acho que é mais um relato meu, certo? Eu engravidei aos 26 anos, né? Então, foi da minha família materna, foi o primeiro bisneto dos meus avós, fui criada pelos meus avós, né? Minha avó tem 83 anos, meu avô tem 89, já vai fazer 90 agora em junho. Então, assim, ter a criança sem ser uma mulher casada foi de uma complexidade muito grande dentro da minha família materna, entendeu? Porque eles não aceitavam. Tanto é que a irmã, né, uma das irmãs da minha avó, através do filho dela, veio até mim e fez: não, por que você não aborta essa criança para não ter que preocupar os seus avós? Como se a existência do meu filho fosse responsável pela felicidade ou não de terceiros, entendeu? Então, assim, o abandono afetivo de uma criança é como se a criança fosse realmente substituível. É impressionante como as pessoas não têm mais interesse, né? Pelo menos não tinham. Então, depois que eu tive meu filho, foi muito mais fácil para os meus primos, né? Porque aparentemente meus irmãos não querem ter filhos, mas foi muito mais fácil para os meus primos abrir essa porteira de ter a liberdade de ter filhos sem ser julgados. Porque Tainã já teve, então
a gente pode agora ter filhos. E todos eles foram perdoados com a desculpa que não tem problema eles ter filhos, porque ela vai casar. Ele vai casar com ela, entendeu? Então, assim, essa complexidade, ou então também a questão da divisão, da criança não pode se misturar com os adultos, apesar dele ter essa responsabilidade de tirar o prato da mesa ou de fazer sua cama. As crianças nunca podem estar muito próximas dos adultos, tem que comer em mesas separadas, entendeu? Só o adulto pode ofender a criança não pode ofender os adultos. Então, há essa separação de poder aí, que o adulto não é insubstituível, mas a criança é substituível. Então, assim, eu não sei como está hoje em relação às pessoas da minha idade ou um pouco mais velhas, em relação à criação dos seus filhos, mas à medida que a senhora ia falando assim de coisas do século passado, eu vivi isso ontem, entendeu? Eu não sei se por eu ter sido criada por pessoas mais velhas, mas o comportamento até da minha mãe era de tipo, agora você vai ver o que é sofrer, entendeu? Então, assim, todos eles, graças a Deus, quebraram a cara, porque meu filho é uma pessoa assim que foi para todos os cursos que eu fiz de pós-graduação ou alguma coisa paralela ali, ele esteve em todos os meus cursos e consegue debater com você praticamente um estagiário, entendeu? Porque ele tem uma melhor capacidade cognitiva de conversar com as pessoas do que crianças da idade dele. Entendeu? A coisa assim, a menina não pode menino não pode fazer balé, menina não pode fazer jiu-jitsu. E ele, por que não? E as crianças não têm condições de dialogar com ele e partir para a violência, entendeu? Então, assim, todas essas questões, assim, eu fico preocupada, entendeu? É incrível, né, Tainá? Como ainda a gente consegue identificar comportamentos do século passado, dos séculos passados, nos nossos pais, nos nossos avós, né? Aí existe até uma brincadeira na internet, né, que as pessoas ficam falando assim, foi da década de 80, olha o que acontecia, chinela havaiana era utilizado pelas mães, né? Olha o que acontecia nessa década. E a gente consegue identificar isso perfeitamente nos nossos pais. As crianças hoje, Tainá, ainda são muito negligenciadas, é porque isso não é documentado, né? A gente não está nos lares para a gente saber disso. Eu estou chegando um pouquinho perto lá dessas crianças e estou vendo, tem comportamentos que a gente se pergunta assim, meu Deus, isso existe ainda? Mas existe, as crianças são muito oprimidas, muito oprimidas. Na maior parte das vezes, elas são oprimidas. Meu filho morre de curiosidade agora para conhecer a UFPE, né? Porque ele já conhece vários locais, vários cursos meus. Ele, não, mamãe, eu quero que você me leve para a sua nova faculdade, que eu quero saber como é que esse professor está falando aí. Acho que eu vou levar ele para conhecer vocês, não sei como, mas é muito interessante essa transdisciplinaridade entre as matérias, porque eu fiquei completamente apaixonada agora. Eu já disse aqui para o pessoal uma fala que meu filho desenvolveu durante a internação dele no hospital, que ele falou, como é que o nome do corredor é corredor e a gente não pode correr? Né? Então, acho que também em relação à estrutura, não somente a organização de pessoa física, mas o local onde nós vivemos também, e onde nós circulamos, né? Tem até um dos livros que os professores passaram sobre modos de habitar. Mas não é só habitação local de moradia, é habitação locais onde temos o poder, né, de visitar e de estar lá sempre habitando aquele local. É outro conceito de habitar que eu estou tentando implementar no meu projeto. Então, assim, eu vejo que eu até ri na hora que o Carlos falou, nós não temos um rato para desenvolver essa noção dos locais que as crianças estão e como se sentem, mas assim,
eu vejo isso no meu filho, né? Porque há locais que ele morre de tédio estar comigo, aí ele quer mexer no celular, mas há locais que ele se apaixona e quer ficar brincando sem parar. Então, assim, eu acho que a estrutura, a organização da arquitetura onde nós vivemos também está muito, não está pesquisando, não está abraçando a criança para estar recebendo esse tipo de público nesses locais. Tainá, uma coisa muito importante, vocês que são da arquitetura, é que as crianças elas têm que ter, de alguma forma, contato com a natureza. Então, a arquitetura deve ser toda de vidro, sabe? Para que a criança possa enxergar o lado de fora. Não dá para você emparedar as crianças. Isso é muito prejudicial para elas. Então, pensar sempre na arquitetura em termos de vidros, vidro para todo lado e lugares abertos, locais abertos para as crianças, né? Precisam interagir com a natureza de certa forma. Tá bom, muito obrigada, viu, professora? Para você, Tainá. Obrigada, Tainá, pela sua pergunta. Também quero agradecer a presença da professora Matilde Ciciana por estar aqui nos acompanhando. E agora, acho que Mércia levantou a mão, mas aí passou. Mércia, quer fazer alguma pergunta? Sim, sim. Mas eu acho que deve ter abaixado sem querer. Vou fazer essa pergunta. Boa tarde. Muito bom a sua palestra, professora. Realmente, sempre fico muito encantada quando eu lhe assisto e vejo suas palestras. Realmente, sempre são maravilhosas. E aí, uma das coisas que eu queria, né, comentar é quanto fico feliz, né, de hoje a gente poder ver que existe essa possibilidade de ter ambientes que são enriquecidos. Eu estava lembrando de coisas assim da minha infância, por exemplo, né? Que é como até a Tainá falou, né? Assim, não é nem coisa, não são coisas lá, né? Atualmente mesmo, né? Atualmente, assim, que eu tinha uma dificuldade quando eu era criança, e muita gente escreve da esquerda para a direita e de cabeça para cima. E eu fui a criança que eu não conseguia fazer isso. Isso para mim era uma coisa de outro mundo. Então eu escrevia da direita para a esquerda e de cabeça para baixo. E assim, era uma coisa que todos os professores chamavam de burra, que eu não ia fazer o meu ABC. Então isso cria um trauma na gente. E incrível como essas coisas afetam toda a nossa vida, né? E ter ambientes enriquecedores, eles são muito importantes, principalmente para que hoje, né, a gente tenha mais profissionais que consigam identificar dificuldades e que possam, né, ajudar essas crianças. E hoje, estava até pensando assim, né, como que para a senhora, qual é o seu sua maior motivação hoje de estudar e fazer pesquisas com crianças? Mércia, veja, é uma pergunta, como eu já respondi, né? A minha maior motivação é conseguir transformar o ambiente de crianças que não teriam um ambiente favorável para se desenvolver, né? A gente sabe que as casas delas são muito limitadas em todos os aspectos, e elas lá na creche, elas têm contato com brinquedos diferenciados, com aquelas várias atividades que a gente promove. Então, a minha maior motivação todos os dias, quando eu vou para lá, é eu estou melhorando a vida de alguém, ou pensando que estou, né? Porque a gente ainda não sabe exatamente se esse ambiente enriquecido é favorável por conta das separações. Mas a minha maior motivação é essa, então estudo bastante para tentar entender a cabecinha deles e tentar contribuir de alguma forma, né? De uma forma ou de outra, tentar contribuir com eles. Obrigada, Mércia, pela pergunta. Agora passo a pergunta para a Joacine. Boa tarde.
2020. Você acredita nisso? Não? Deixa eu te interromper, deixa eu ver só rapidinho, Joyce. Tem um garotinho lá que se chama Manuel. Manuel, ele ficava em casa sozinho, das 4 horas da manhã até as 7 horas da manhã. Dava um celular para ele ficar intertido, porque ela era motorista do caminhão do lixo. Então a criança ficava sozinha com o celular, ela deixava alguma coisa para ele comer e ia trabalhar, porque ela era necessidade mesmo de trabalhar para sustentá-lo, né? Aí é interessante quando a gente pergunta, Manuel, o que você quer ser quando você crescer? Aquela pergunta clássica, né? Aí ele diz, eu quero ser motorista de caminhão de lixo, né? Porque a mãe dele é a maior representação para uma criança, né? A mãe é a maior representação da criança. Então, é esse tipo de problemas que a gente encontra o tempo inteiro lá, né? E que a gente tenta sanar de alguma forma, mas difícil. Pode continuar, desculpe. Joci, eu descobri algo quando eu comecei a trabalhar em Vitória que é muito sério, que é a questão política de tudo da vida da gente, né? Então a questão política é muito séria. O prefeito ele foi reeleito agora, né? E ele propôs uma secretaria da primeira infância, ou seja, ia haver um secretário só para cuidar das crianças menores de 5 anos. Ou seja, uma secretaria com seu financiamento, com tudo. E os vereadores foram contra. Eles foram contra, por quê? Porque creche é gasto, é muito gasto. É gasto com funcionários, é gasto com pessoal, né? É gasto com alimentação, é gasto com tudo, é muito gasto para o município. Então, se a gente puder eliminar as creches, tanto que não existia nenhuma, né? Não existia nenhuma creche. Então, se a gente puder eliminar as creches, melhor para a gente. Então, é uma questão muito maior que isso. E outra, essas crianças precisam também ter o amparo do sistema de saúde, né? Que também não tem, que também é difícil, é complicado para elas. Então, se a gente vê a criança como uma multiplicidade de fatores que elas necessitam ter, a gente não vai ter, infelizmente, né? A gente vai falhar em algum momento. Tanto que ele conseguiu, eu não sei como, né? A gente sempre pensa assim, como ele conseguiu, né? Aí eu não quero falar aqui dos bastidores, porque é muito feio, mas ele conseguiu implementar a Secretaria de Primeira Infância a custo, porque os vereadores não desejavam que houvesse a secretaria. Então, é muito trabalhoso, sabe? Eu acho que um gestor, ele precisa ter um braço muito forte e ter mesmo o propósito da causa, né? Ele tem esse propósito, ele quer favorecer essas crianças de qualquer forma, porque se não tiver, não tem como andar. É difícil, é difícil. As meninas que são gestoras lá, elas sofrem demais, cada dia, sabe? É um problema aqui, um problema ali, um problema aqui, um problema ali, elas tentam remediar, mas é o tempo inteiro. E quem for fraco desiste, não vai fazer, não vai continuar. Então as crianças realmente são desfavorecidas de tudo, né? E a gente está dando graças a Deus que tem esses anos aí que elas estão nessas creches. E a gente também não sabe se quando a gestão mudar, se eles vão fechar, né?
A gente não tem certeza que essas creches são contínuas, vão permanecer pro resto da vida. Isso daí é incerto demais. Então, até isso é ruim, né, para a gente lá. A gente está fazendo trabalho, a gente quer ver quer que as crianças progridam de alguma forma. A gente está lutando também pela escola integral, para que elas possam sair de lá, da creche, com 3 ou 4 anos, e irem para uma escola em tempo integral de qualidade também. Então, não é só a luta agora, é a luta um pouco depois. Então, se junta é um conjunto de coisas que precisa ter muita resistência para superar, sabe? A gente precisa ter muita resistência para superar tudo. Não é tão fácil assim. Infelizmente, né? Exatamente. Investimento visto como gasto. E é isso mesmo. Nunca foi construída uma creche porque creche é gasto. Gasto, está gastando dinheiro que poderia ir para o benefício próprio, né? Isso é horrível, né? Mas é verdade, a nossa sociedade é assim que funciona, infelizmente. Obrigada a você. Vamos. Obrigada, Josi, pela pergunta. Agora passo para Jonathan. Pode fazer a sua pergunta. Jonathan? Oi, estão me ouvindo? Sim, pode fazer a sua pergunta, Jonathan. Eu gostaria de agradecer, porque iniciar agradecendo, né? Porque foi uma palestra incrível, né? A minha esposa, a minha filhinha que está aqui do lado, todo mundo estava também ligado aqui assistindo e aprendendo um pouco mais. Eu sou neurologista, né? Nós temos a nossa formação voltada até para neuroadulto, mas nós temos contato com neuropediatria, estudamos e temos contatos bem parcialmente, de forma limitada, com a neuropediatria e neurodesenvolvimento de uma forma geral. Mas ouvir a senhora falar realmente é uma inspiração. Né? Uma inspiração porque compartilho da sua ideia de que um cientista, né, ele vive e existe por uma finalidade. E a finalidade sempre é fazer o que a senhora fez, uma translação, né? E ficou na ciência básica, amou a ciência básica por muito tempo, mas creio que essa reflexão, essa tomada de decisão foi complexa e foi assertiva. Então, parabéns pelo trabalho que a senhora está fazendo lá em Vitória. Creio que dali deve sair muitos frutos, né? Eu fiquei pensando uma cartilha informativa para os pais, que já deve ter, né? Validar um instrumento na linguagem local, no conhecimento local, nas tradições locais, para disseminar esse conhecimento, né? Aceitamos colaborações, Jonas. Pensando no estudo comparativo, né? Fazer essas mesmas avaliações em crianças no município vizinho ou de uma creche com um perfil geográfico, né? A gente já está fazendo isso. Já deve existir, né? Até porque os argumentos na literatura já existem, né? Já são clássicos, mas às vezes um estudo local, pelo menos que para apresentar na Câmara assim dos vereadores, né? Participar das discussões políticas e felizmente / infelizmente em muitos casos fazem parte dessa discussão e das decisões em grossaria, vamos dizer assim, mais. A gente está no município de Camaragibe também. Em Camaragibe, excelente. Camaragibe, eles aceitaram a nossa proposta de avaliar as crianças de lá e a gente está indo para lá também por conta disso, né? A gente precisa ter crianças que não estão nesse ambiente que a gente criou, né? E até pensar como proposta, né, de uma educação enriquecida, né? Imagina, levar isso para os outros interiores, outras creches, né? Não, extrapolando ali, não só produzindo informações, mas replicando isso como um modelo, né? Para que
também pudesse integrar a rede de educação, né? A rede de educação e de trabalhadores ali, fisioterapeutas, né? Terapeutas ocupacionais. Meu Deus, quanto potencial e realmente parabéns. Eu sou paraense, pretendo voltar para lá e fiquei aqui imaginando, né, as montanhas que existem, que essa problemática se estende, infelizmente, a todo o Brasil. Poucos locais você tem uma discussão, uma abertura para você discutir, introduzir, e encarar o futuro. A minha esposa sempre está me fazendo lembrar que esses momentos difíceis que nós estamos passando aqui, eu sou paraense, eu vim para cá, eu e ela, nós tivemos uma filha que nasceu aqui. Esses momentos difíceis, na verdade, são todo investimento. São Estamos construtivos. investindo, né, agora. Então, aguente as dificuldades, os sofrimentos, a distância, porque nós estamos investindo em algo, né? E algo pensando no futuro, né? E parabéns, porque a senhora decidiu construir, né? Colocar as suas pedras, as suas mãos, né? Muitas pedrinhas estão sendo adicionadas à sua coroa, vamos dizer assim. Eu tenho uma frase que diz assim: sucesso sem sucessor não é sucesso. Então, a senhora está produzindo aí sucessores, né? E tenho certeza que o resultado vai ser sucesso. Muito obrigado pela inspiração, pela grata companhia de ser minha professora também e aprender não só sobre isso, mas sobre outras coisas também. Muito obrigada, Jonathan, pelo carinho. Obrigada, querido. Obrigada, Jonathan, pelas palavras. Muito obrigada. Agora passo a palavra para Maria Daniele, por fazer a sua pergunta. Boa tarde, professora Sandra. Claro. Parabéns pela sua excelente apresentação, foi muito construtiva. E assim, né, sabendo que a senhora possui ampla experiência com modelos experimentais em animais, né, eu gostaria de saber se a senhora já trabalhou com ambiente enriquecido, com ratos, e se já trabalhou, né, nesse caso, se existia alguma diferença entre o conceito de ambiente enriquecido aplicado aos animais daquele que é utilizado no contexto infantil, na creche. Dani, eu nunca trabalhei com ambiente enriquecido, mas uma pessoa que trabalhou comigo, que eu fui orientadora dela de doutorado, né, ela veio para mim porque se desvinculou do orientador principal, ela trabalhou com ambiente enriquecido em ratos, né? Aqui também do lado a gente tem uma professora que trabalha com ambiente enriquecido, e assim, eu não posso dizer que é no total, né? Que é o total dos estímulos que a gente está oferecendo, que são feitos nos ratos, mas a maioria porque o ambiente enriquecido no animal é atividade motora, que é enriquecida, né? Eles têm rodas, né, para correr, tem caninhos para passar por dentro, tem algumas atividades que são semelhantes, nem todas. Acredito que o ambiente enriquecido da criança a gente pode influenciar em vários mais fatores do que no ambiente enriquecido com o animal. Com o animal a gente é um pouco limitado, vamos dizer assim, né? Por exemplo, a gente não pode colocar estímulos visuais, ou visuais até que pode, né? Mas não pode colocar estímulo auditivo, não pode colocar estímulo sensorial de paladar, não pode colocar estímulo sensorial, às vezes, de tato. Então, com a criança, a gente pode trabalhar numa amplitude maior do que com o rato até, né? Nessa temática de ambiente enriquecido. Mas tem muita gente trabalhando com ambiente enriquecido em animal. Entendi, prof. Obrigada, viu? Obrigada, viu, Daniele, pela sua pergunta. José Tiago, pode fazer a sua pergunta? Na verdade, a pergunta era mais para dizer como foi ótimo escutar essa palestra da professora Sandra. Refletir sobre a nossa própria vida e a maneira que a gente trata ou a maneira que a gente lidar com as crianças, né? E eu falo isso porque eu sou tio de duas crianças, uma de 9, uma de 3 e um de 3. E existem coisas que a gente, infelizmente, não pode fazer muito, porque a gente não consegue estar tão presente. A gente se esforça ao máximo para ficar presente, para estar presente na vida dessas crianças, para fazer com que elas cresçam e se desenvolvam da melhor maneira possível. Mas
existem muitas lacunas que impedem, muitas barreiras que impedem da gente estar mais perto, né? E aí a gente faz tudo o possível para tentar realmente fazer com que essas crianças cresçam bem. E esse ambiente que é colocado, né? Esse ambiente enriquecido, acaba proporcionando esse benefício para essas crianças nessas creches, né? Eu sou uma pessoa de Vitória, eu moro aqui já há 6 anos, e realmente o cenário político daqui é um pouco caótico, e ainda bem que desde a última eleição ele veio melhorando, no caso a penúltima, né? Veio melhorando com a construção de de 2 creches, né? Aqui em Vitória. Temos mais 2 em caminho e, quem sabe, uma escola padrão, tempo integral para crianças até 6 anos. Quem sabe? Estamos planejando, né? Estamos planejando tudo isso. E Vitória tem andado, né, em relação a essa questão do desenvolvimento infantil. Aqui também, eu até comentei com a Alexandra no primeiro dia de aula, que aqui em Vitória a gente também tem alguns centros de saúde específicos para crianças com transtorno de neurodesenvolvimento. Temos 2 centros que são públicos e temos um filantrópico, que é o Espaço Vida, e lá são oferecidos atendimentos gratuitos para essas crianças. E realmente o cenário atual de Vitória, ele vem melhorando a respeito disso. E eu fico muito contente que existem pesquisas para mostrar como é que está sendo a efetividade desses serviços, né? É muito importante ter essas evidências para que a gente consiga continuar construindo políticas que melhorem, de fato, a vida dessas crianças que são tão vulneráveis. Obrigada, José. Obrigada pelo comentário. Isacar tinha levantado a mão. Cara, aí presente. Precisa fazer sua pergunta, Isacar. Professora, eu não levantei a mão, não. Tá certo. Tá certo. Obrigado. Parabéns, professora Sandra. Alguém mais deseja fazer alguma pergunta? Bom, professora, novamente, parabéns pela palestra. Eu quero ainda falar um pouquinho, viu? Olha, tudo isso que Sandra colocou remete a uma série de coisas da nossa própria experiência da vida, né, que eu compartilhei com ela e com outras pessoas, né? E a própria disciplina. Eu acho que esses momentos, sobretudo hoje, foi um momento. Houve outros momentos também que foram muito bons, mas hoje foi muito importante porque tem tudo a ver com aquilo que a gente faz de mais assim, que nos dá mais gratidão, que é estudar o desenvolvimento, né? Sobretudo o período perinatal, essa coisa toda, tudo tem a ver, de uma maneira ou de outra, com a infância, né? Porque mesmo quando a gente estuda em modelos animais, o sentido é trazer aquela experiência para o ser humano. Eu acho que Sandra, e com qualquer um, ela avançou mais ainda na questão da criança, mas ela trouxe uma experiência que é muito fundamental, que foi a experiência nos modelos experimentais. E isso remete a uma questão que a gente tem falado nessa disciplina, né? Veja os componentes, tanto estudantis como tanto docente como discente, né? Os professores são de várias áreas, então o que mostra a força da transdisciplinaridade, a força da ciência. E aí eu quero lembrar uma coisa também que é importante, Sandra coloca, né? E que foi colocada por como é que é o nome dele, por Colombari na última reunião. Veja só, muito dos nossos políticos, sobretudo os municipais, eles refletem a nossa população, né? Então, esses vereadores, eles estão lá porque a nossa população votou. A nossa população é muito leiga, né? Ou sabe pouco sobre as crianças
muito provavelmente os vereadores que representam essa população sabem menos ainda, né? Então, o Mário trouxe uma coisa importante que a gente deve repensar e pensar muito, que é você veja a diferença que faria se dentro desses vereadores tivesse pessoas que tivessem um conhecimento sobre ciência, né? Sobre, por exemplo, uma coisa mais fundamentada sobre o que qual é a importância da criança numa sociedade. A criança é o futuro, a criança é o adulto que vai ser no futuro, né? Então, destinar uma secretaria, uma verba, tudo é muito importante. E isso vai fazer a diferença de uma cidade para outra, né? Outra coisa importante é quando a coisa é perene, né? Então, eu fiquei... É claro que todos esses avanços que Sandra está colocando aqui e que já vai ser para outra cidade, é muito importante se a nossa Câmara que representa a gente tornasse isso uma coisa perene, né? Então, por exemplo, que isso não fosse uma questão da política do momento, mas fosse uma mudança, por exemplo, essa creche ela fosse incorporada à política de Estado do município, né? Não à política de governo, mas à política de Estado do município. Então, isso o Colombari colocou quando falou da questão que remete à nossa história, que é a questão de Josué de Castro, né? Josué de Castro foi um cientista, ele começou com a fisiologia, que é uma coisa bem básica, né? Ele foi um médico, depois para a clínica, depois ele verificou o seguinte, que tudo pode mudar, né? Se a gente conseguir mudar politicamente as coisas. Então, ter uma visão política dessas coisas, uma visão correta, uma visão, vamos dizer assim, proativa política é extremamente importante, né? Então, por exemplo, se imagine a Câmara de Vitória com eu não sei quantos vereadores, vamos dizer que sejam 10, mas que 5 deles fossem pesquisadores, ou que tivessem o conhecimento científico. Vê o que seria, né? Mas isso aí, não, se fosse assim, também não refletiria a população atual, né? Bom, mas essas mudanças que estão havendo provavelmente vão mudar também a capacidade de escolher das pessoas. Então, Sandra, só para terminar, o tema foi extremamente importante, né? Talvez bem melhor do que também era bom. Ela poderia falar também sobre a história da música, viu? Mas foi muito legal falar sobre a criança, né? A criança e a ciência, né? Um refletindo sobre o outro e, no fundo, mostrando que a criança que é o nosso futuro, sabe? E que toda a pesquisa, desde a básica até a pesquisa clínica, a pesquisa de modelos animais até seres humanos, toda ela é importante, toda ela traz, por exemplo, essa competência que Sandra tem, eu acho que foi adquirida muito no mexer com modelos experimentais. Ela levou isso lá para o pessoal, né? Que eu conheci, tive o prazer e a honra de conhecer o pessoal lá de Valesca, lá de Vitória, e eu vi que ela influenciou muito a maneira séria, a maneira científica, a maneira correta como as pessoas aplicam cada um dos conhecimentos. E cá para nós, essa palestra, eu repito, ela deve ser ouvida e vista. Tomara que não tenha dado problema na gravação do vídeo. Eu pretendo ouvi-la e vê-la várias vezes, viu? Várias vezes, porque ficaram conceitos muito importantes que Sandra destrinchou
ela provavelmente deve ter estudado muito isso, e são importantes para cada um de vocês aí, cada um dos estudantes que podem aproveitar bastante do que ela disse para a vida, né? Para a vida pessoal e para a vida científica, né? Que é a vida coletiva, né? Mas, Sandra, eu só posso agradecer muito a você e já está convidada novamente para no próximo ano, se eu estiver por aqui, se não tiver você que vai estar, ou algum outro, para fazer de novo essa palestra aí agora, eu acho que com muito mais resultados aí, né? Deve ter muito mais resultados. Um beijo grande para você, viu? Eu agradeço demais o convite, Raul. E a Érica, muito obrigada por ter me convidado. Eu digo a vocês que eu aprendi muito, porque eu estudei todas essas coisas, tem coisas que eu não sabia, e foi muito produtivo mesmo. Eu queria que você olhasse aqui atrás de mim, olha, e reconhecesse alguma coisa na minha vida. A molécula da serotonina, que foi o Dr. Raul Manhães de Castro que colocou na minha vida, né? Ela está aqui até hoje, ó. Então, a minha fazendo cosquinha na sua cabeça aí, viu? Então. Então, eu não parei com a experimentação animal, mas estou muito motivada a continuar trabalhando para essas crianças, sempre pensando que elas possam desenvolver seu maior potencial de desenvolvimento, sempre pensando nisso. Agradeço a todos por terem ficado até o momento e as questões também. Muito obrigada, gente. Um abraço grande, viu? Obrigada, professora, pela excelente palestra, pela bela palestra, por ter trazido sua trajetória como cientista, que não acaba. A senhora mostrou que está continuando com outra parte de sua vida como pesquisadora, e que, como o professor Raul falou, próximo ano, pues esperamos que a senhora traga os resultados de seus projetos e também, possivelmente, com intervenções também dos resultados de seus projetos de doutorado. Certamente, certamente. Vamos ter muitos resultados. Já temos alguns e vamos ter mais. Estamos trabalhando muito para isso. Que bom, professora, que bom. Estamos ansiosos por saber os resultados. Tchau, Muito obrigada, professora, e um abraço para todos e boa tarde para todos.